bem, Alberto, agradecer novamente o convite seu, um prazer, uma satisfação, uma iniciativa importante, sempre está retomando, né, e debatendo, né, os temas que são temas muito importantes para o povo brasileiro e particularmente nesse período, né, do novo governo do presidente Lula, quando os desafios são desafios muito, muito complexos, né, como também são complexos os desafios de em termos gerais dos países, particularmente dos países subdesenvolvidos, que é disso que se trata no nosso caso. Sempre, pessoalmente, há muitos anos que eu acho que a caracterização de Brasil subdesenvolvido dentro do rol dos países do subdesenvolvimento, como fez o Celso Furtado, no essencial, não só ele, mas no essencial ele, né? Eu acho que é perfeitamente cabível, né? Detectável, né? E necessário, não só pelo que a gente vai debater um pouco aqui, que tem essa ideia, mas porque as ilusões são ilusões, né? Você não pode contorná-las, né? Uma vez que quando elas se estabelecem, né? Então, queria falar mais ou menos três questões gerais, né? Três temas gerais. Primeiro isso, Alberto e o Wellington, como vocês sabem, PCdoB, nós fizemos um documento ano passado, Plataforma de Reconstrução Nacional, Democracia, Soberania e Desenvolvimento, e é um documento que, relendo e vendo ele, de 30 e tantas páginas, foi relativamente trabalhoso fazer pelo ambiente que se estabelecia ali diante ainda de uma conjuntura que teve a ver com o combate eleitoral, né? O grande combate eleitoral. Então, mas ele é um documento que, no essencial, fora uma outra questão, na minha opinião, ele pega os pontos principais, as preocupações principais, mais de fundo, né? Que possibilitam com que a problemática do desenvolvimento seja recolocada, seja reposicionada, né? Conforme a gente tem defendido, especialmente desde 2009, com o Programa Socialista do Partido, onde o caminho é o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e o rumo é o socialismo, né? Então, eu queria insistir nessa questão também, porque a nossa visão do desenvolvimento ela tem a ver com a perspectiva estratégica do socialismo. Ela não é uma visão que se encerra no nacional desenvolvimento, no nacional desenvolvimentismo, né? Se a gente não vê isso, nós rebaixamos o debate do ponto de vista da própria compreensão do quadro do desenvolvimento, como também perde o horizonte, né? Então, quem quiser perder o horizonte, perca. O PCdoB não está disposto a perder o horizonte. Isso é uma coisa que nós temos debatido com frequência nesses últimos tempos. Quem? A Fundação Maurício Grabois, a Escola Nacional João Amazonas, o pessoal do Núcleo de Economia do partido, né? Em outras áreas do partido também. Tivemos um encontro agora na Bahia, o professor Wellington participou, né? Falou, participou ativamente, etc. E esse tema foi colocado de diversas vezes. A Nádia Campeã, por exemplo, que é a fundação do partido, fez lá uma abordagem vinculando o problema da luta operária e sindical, a questão da organização e a perspectiva, né? Nós tivemos a oportunidade também de colocar esse problema. Que problema? O problema da perspectiva estratégica nossa, que o nosso vértice, né, da nossa identidade é o socialismo. E, enfim, esse tema tem sido revolvido, né, de uma maneira mais sistemática. Não que ele não existisse, ele já estava colocado, mas eu lembro que Walter também fez uma intervenção, não sei quem foi do Rio Grande do Norte, mas uma intervenção longa, circunstanciada, 4 meses atrás, no Encontro Nacional de Organização. Eu não fui, mas vi o documento. Essa ideia também está presente com mais força. Do Alberto Monteiro, que é o secretário também de propaganda e presidente da Fundação atual, Nacional de Informação e Propaganda, também tem colocado escrito sobre isso. Enfim, esse tema tem sido revisitado porque, se você não tem uma perspectiva, se você desvincula o problema da luta concreta pelo desenvolvimento, em que esfera, em que circunstâncias, né? Em que dimensão ela deve ser abordada, então não tem sentido. Você pode desistir, entendeu? Porque você vai ficar na luta, que é a luta do dia a dia, a luta que não abre perspectiva, e uma luta que interpreta mal, diria eu, né? O problema do capitalismo na periferia do sistema.
ou do subdesenvolvimento. Esse debate não é novo, esse é um debate que vem desde os anos 50, 60, desde a CEPAL, outros autores, pesquisa, outros da linha do chamado desenvolvimento, não, como é essa outra, da dependência, teoria da dependência, que até o Fernando Henrique se meteu nela também, com um estudo conhecido, né? Foi rebatido por várias outras alternativas. Então, você tinha a corrente de Cepalina, a corrente desse pessoal da teoria dependentista, e tinha a visão marxista, os comunistas, etc. Esse é um debate muito antigo, né? Que agora, na minha opinião, é necessário ser retomado, né? Porque as transformações que aconteceram demonstraram cabalmente que a natureza do subdesenvolvimento brasileiro continua muito viva, né? Viva, para não dizer estribuchando, porque não é esse o caso, que não é esse enfoque que nós devemos ter, né? Então eu falava na plataforma, essa plataforma nossa da Constituição Nacional aborda vários temas, é muito vasto. Eu aqui cito apenas alguns, telegraficamente, porque senão não teria muita sequência na nossa discussão, no nosso debate. Então, o problema do Estado, né? O Estado Nacional, é retomar o papel do Estado Nacional, investimento público, né? O problema da visão do desenvolvimento como instrumento de soberania, afirmação de soberania nacional. Esse é um problema que o presidente Lula, por exemplo, em vários dos seus discursos, tem levantado com certa força, agora nesse começo de mandato, né? O problema da desdolarização, por exemplo, o problema da moeda. Hoje mesmo ele falou desse negócio da moeda, uma moeda uma moeda não é latino-americana nem sul-americana, é uma moeda regional, né? Ainda essa coisa não está sendo esboçada, né? Um sistema de trocas que não precisa do dólar, né? Então esse processo já está em curso, né? E o debate é um debate mais forte com os argentinos, a economia argentina, que não anda muito bem das pernas, mas é um país de muita importância estratégica na América Latina, né? Na América do Sul e na América Latina, como nós sabemos. Então, essas coisas têm sido, sim, motivo frequente de posicionamento do presidente Lula. Agora mesmo, vocês viram o discurso que ele fez em Paris, né? Sobre esse problema da desigualdade do problema do clima, né? Das ameaças climáticas, né? O problema Amazônia, vinculando com a Amazônia, com um discurso crítico, assim, de importância, né? E, na minha opinião, isso revela exatamente isso, levantar temas vinculados à soberania, da relação da economia com a soberania, no sentido de atualizar, né? Repor essa discussão, esse debate. Então, eu falava a questão do Estado, né? O Estado e o desenvolvimento, como indutor do desenvolvimento. Isso aí é ponto pacífico para nós, né? Acho que boas áreas do governo têm essa compreensão, outras parece que não têm, né? Depois eu vou voltar a essa declaração comentar aqui do ministro Fernando Haddad, que eu vi hoje no Valor Econômico. Mas, então, o Estado como indutor do desenvolvimento e o problema do investimento público, né? Nós temos que ter uma taxa de investimento geral da ordem de 20%, 25%. 25% sempre foi um sonho. O segundo governo Lula, chegou um pouco perto disso, 21%. Agora nós estamos em 17%, 16%, 17%. Né? Desenvolvimento, como estou falando isso, investimento como um todo, taxa de investimento, que aí é pública e privada, não é só pública, né? Mas, notadamente, com a questão do investimento público lá embaixo, e nós vimos todo esse debate do arcabouço fiscal chamado, do problema do teto de gasto, né? Todo esse debate que foi feito, no fundo, tem a ver com a capacidade que o Estado tem de reverter o seu potencial, né, financeiro, as suas empresas, né, como, por exemplo, as estatais sempre cumpriram, o Petrobras sempre cumpriu o papel, a Eletrobras sempre cumpriu o papel, né? E outras empresas estatais que sempre deram suporte para exatamente essa taxa de investimento, mobilizando um conjunto de recursos vinculados às suas áreas, né? Sempre jogou um papel importante historicamente no Brasil. Então nessa ideia,
o arcabouço com todos os problemas, ele procura abordar essa questão quando ele tenta desconstitucionalizar o teto de gasto. Né? Você desconstitucionaliza. O teto de gasto foi aquela PEC 95, que foi imposta no governo Temer, né? E essa limitação, apesar dos porém da banda, etc., da 75 bilhões de investimento como piso para o investimento público, quando você está com 770 bilhões de juros pagando ao ano, né? Que é essa relação, que não é direta com esses 75 bilhões de investimento, mas é uma relação de onde, como você está esvaindo as finanças públicas, né? Como você está patrocinado por, a gente sabe há muito tempo, não precisa ficar repetindo, do rentismo, do aproveitamento do sistema financeiro, daqueles que se locupetam com títulos públicos. Isso é velhíssimo, velhíssimo. Esse debate no Brasil, essa coisa, data dos anos 60, né? Que foi feito com as reformas, chamadas reformas do Bob Fields, que foi feito ainda no governo de Castelo Branco, né? A chamada reforma do sistema financeiro, que terminou, não foi a reforma em si, mas até que terminou viabilizando esse tipo de projeto. Então, vai e volta. As alterações são muito pequenas, né? Muito pequenas. Mesmo no governo do Lula, se você pegar a taxa de juros foi assim e terminou alta também, né? A presidenta Dilma fez caiu a taxa, depois subiu de novo, pressão violenta em cima dela. Muitos falam até que a queda dela se deveu também por esse aspecto do enfrentamento ao sistema financeiro, que eu acho que é uma avaliação correta. Se deveu também, não foi só por isso, mas foi como ela enfrentou, né, não só a política monetária, como a política cambial, né? Ela passou um período com uma desvalorização cambial acentuada para ajudar a fortalecer as exportações brasileiras e trazer as divisas, né? Aumentar o número de divisas. Né? A reindustrialização é outro tema que a gente entra, que está famoso, etc. Nós pegamos aí uns 3 gráficos. Você viu, né, Alberto? Você recebeu, né? Ou não? Professor, infelizmente não. Você me mandou hoje aí? Mandou agora à Mandei noite? faz tempo. Mandei à tarde e até pedi para ver se você tinha recebido com frequência. Agora não dá mais, né? Mas é uns gráficos sobre a industrialização. Não, Eu mandei, enviei. Entendeu? vamos conversando aí que eu vou ver se eu consigo resgatar aqui até o. Então, são gráficos sobre a industrialização, mas a desindustrialização. Mas esses aí são conhecidos, né? Os números são conhecidos. Agora mesmo, o último trimestre foi 0 o crescimento da indústria geral. Foi graças à agropecuária, né? E um pouquinho dos serviços que cresceu, que a economia foi batendo 1,9, né? Surpreendendo todo mundo, porque se esperava que fosse até menos, né? E faz com que ela agora se faça a projeção de 2,2, até hoje saiu o número disso, outros também falam mais para frente 2,5 para o ano de 23. Também desfazendo as previsões mais pessimistas, como a do Fundo Monetário, que acredita que o crescimento da economia brasileira vai ser de 1,2, 1,3, né, esse ano, né? Mas essa previsão já ela está também defasada, apesar das previsões ruins para a economia mundial, pela marcha dos acontecimentos, né? Aqui em torno do Brasil. Então, o problema da reindustrialização. Mas que reindustrialização? A reindustrialização, como é que ela deve ser feita, né? Então, esse problema é um problema central. Quer dizer, se você não vincula a reindustrialização a o que nós estamos vivenciando na chamada era digital, né? Outros falam, inclusive, em revolução digital, mas, no fundo, na minha opinião, isso aí integra a chamada quarta revolução industrial, né? Que desde 17 que a gente opina que é uma quarta revolução industrial mesmo. Muita gente era cética e agora estão vendo aí o papel que a inteligência artificial, que fazia parte desse processo, junto com a nanotecnologia, a robótica, novos materiais, etc., faziam parte desse, e a interconectividade, né? As chamadas empresas, as fábricas inteligentes, movidas a sensores, que praticamente se autoproduzem, né? Processa a autoprodução, praticamente, mas não. Então, mudanças significativas que terminam sendo
alterações qualitativas nesse processo de revolução tecnológica que nós estamos vivendo desde a terceira, né, na minha opinião. É um certo engate, ela parte da terceira, como tudo parte de uma coisa anterior, mas há uma nova dimensão que agora está se vendo, que a inteligência artificial está tomando conta de todo mundo, etc. Mas ela já fazia parte desse, digamos assim, desse pacote, né? Desse pacote inovador internacional muito grande. Então, o problema da era digital, revolução digital, necessariamente nós temos que buscar acompanhar nessa ideia da reindustrialização, né? O foco principal é um foco na infraestrutura, como se sabe disso. O foco também pode derivar não só para a cadeia do petróleo e gás, que sempre foi chave nesse processo da industrialização, mas também para a indústria da saúde. O problema da Covid levou no mundo inteiro, né, uma rediscussão sobre a capacidade nacional dos países produzirem a sua indústria de saúde, né, para não ficar no nível de dependência que, por exemplo, nós ficamos, não só em relação às vacinas, mas também aos equipamentos médicos, né? Então, essa questão da indústria da saúde, do complexo industrial de saúde, é muito relevante também nessa visão do processo de retomada da reindustrialização, ou neo-industrialização, como quer o professor Luciano Coutinho, mais ou menos, e como escreveu o presidente Lula junto com o Alckmin. Eles escreveram um artigo no Estadão, aí há 20 dias atrás, né? Muito bom o artigo, muito bom, colocando esse problema da neo-industrialização. Porque aí, quando você fala diz alguém, não, aí você fica pensando que é repetir a industrialização passada. Tem essa coisa de semântica, mas elas têm razão de ser, né? Da etimologia das palavras, mas tem razão de ser, porque uma neo-industrialização daria uma visão mais, né, uma nova industrialização, né, nesse sentido. Né? Mas, então, esse problema da reindustrialização, a gente já entra nesse assunto. Ele tem que estar vinculado a esse problema do padrão digital, ou a quarta revolução industrial, como queira. Né? Porque senão você não vai conseguir. Você já entra não só com a produtividade defasada, mas você, em termos de inpush para o processo da produção dos ramos, nos conjuntos dos ramos da economia, você vai ficar defasado. Né? Vai ficar defasado. Quando o que se pensa é que essas mudanças podem sim levar a um aumento da produtividade. Isso aí, para mim, está interrogado, porque, como eu comecei falando, nós trocamos ideias aqui dizendo isso. Quer dizer, as pesquisas mostram que, mesmo nos Estados Unidos, com tanto impacto, o crescimento da industrialização é muito baixo. O crescimento é muito baixo, baixíssimo, e que não tem, segundo estudiosos, perspectiva de mudanças importantes nisso. As razões são imensas. Eu cito, por exemplo, a desigualdade. Né? Eu cito, por exemplo, o desnível da produtividade nos ramos da economia. A produtividade só presta quando ela se dissemina no conjunto da economia. Num ramo só não presta. Então, eu não quero saber se as big techs são big techs. As big techs se encerram em si. Ela não tem capacidade de produzir um impulso na economia, uma disseminação da tecnologia. Pelo contrário, o controle é ultra concentrado, né? Exceto em aspectos externos. Não aspecto da produção, aspectos externos. É um serviço que fica sendo prestado e não uma possibilidade de um conteúdo para que esse conteúdo tenha a possibilidade de ter o seu desenvolvimento autônomo ou autóctone, né? Como é que interessa no processo da construção da inovação. Então, esse problema da reindustrialização é um problema-chave, está sendo debatido, vocês acompanham isso, né? E a nossa posição também é uma posição muito enfática, já há um certo tempo sobre isso, né? As razões também são conhecidas. Não existe economia em nenhum lugar do planeta que não tenha uma indústria forte para poder, inclusive, produzir novos equipamentos vinculados ao novo padrão tecnológico. Aqui, como a gente tem conversado, aqui são máquinas. Nós estamos conversando através de máquinas. Aqui são máquinas produzidas por uma indústria que fabrica máquinas. Né? Então, o negócio da virtualidade é só para, desse ponto de vista, em inglês ver. Isso aqui é máquina cara, sofisticada, não é isso? Nós estamos usando vocês aqui e a gente aqui. Né? Isso é máquina. O professor Belucci chama isso de hiperindustrialização.
o que a gente acrescenta, com todo o respeito, né? Ao lado da desindustrialização, você tem um tipo de hiperindustrialização, porque a desindustrialização é um fenômeno também global. As notícias dos Estados Unidos você conhece, que agravaram muito com o transporte da base produtiva para a Ásia. Agravaram, parece que definitivamente, né? Como não tem definitivo, as coisas não podem ser consideradas definitivas, mas assim, o golpe é muito profundo. A Europa está numa fase de desindustrialização acelerada, e já por um processo demorado de incapacidade de renovação do seu parque industrial. Não é para construir tecnologia que dê serviços, não é para construir tecnologia que dê as fintechs do sistema financeiro, formas, não é para construir suporte tecnológico para fundos de investimento. Isso aí tudo tem, né? Tem de sobra, né? Mas o problema do padrão industrial propriamente dito, ele termina se cingindo nessa função de máquinas que produzem máquinas sofisticadas. Então, no frigir dos ovos, é óbvio, não é? Que a indústria ela é chave para qualquer país que queira se desenvolver. Então, quando você fala... Pode falar, pai. Não, desculpa, professor. Pode concluir, que aí a gente vai. Não, quando você fala Eu em sei que não é conclusão. neoindustrialização e reindustrialização, quando você fala é nesse aspecto, entendeu? Não tem como você... essa conversa de mundo pós-material, que surgiu muito, intelectuais importantes no Brasil, mundo pós-industrial, mundo virtual, conhecimento, tudo isso existe, mas quem é que fabrica isso? Quem é que fabrica os instrumentos para isso? Pô, não vamos ser ingênuos, né? Então não vamos confundir e cumprir um papel, que é cumprir uma função que é de cavalo de Troia. Quer dizer, que achar que a desindustrialização está certa. Então, você soma nessa linha, né? Então, além de tudo, tem esses pontos, Alberto e o Hélio também, que vocês conhecem, que dizem respeito mais à temática social, né? O problema do racismo, ultimamente denominado de racismo estrutural, o problema dos direitos das chamadas minorias, né? Tudo isso tem a ver com a democracia, tudo isso tem a ver com um novo projeto nacional de desenvolvimento, o problema da questão agrária, que continua sendo uma questão interrogada, né? Ao tempo em que o agronegócio assumiu essa dimensão, a dimensão gigantesca, né? Vinculada às transnacionais e ao sistema financeiro, né? Então, o processo de desnacionalização da venda, né? Então, você tem são empresas nacionais no sentido de serem brasileiras, com presença de agentes produtivos, donos, empresários nacionais, toda ela voltada para o comércio internacional, controlada por esse comércio internacional, determinada por esse comércio internacional. Então, esses e outros pontos que a gente debate desde o começo, Alberto e o Hélio, que vocês conhecem, vocês sabem, são os pontos principais, digamos assim. Tem mais coisa, bem mais coisa, mas os pontos nevrálgicos, digamos assim, que a gente levanta como sendo necessário para reabrir, né, o debate do processo de desenvolvimento. Então, esse outro documento, são dois, na verdade, né? Esse último documento nosso entra mais nessa discussão, que é coisa mais conjuntural não, é coisa mais premente, né? Mais premente. Esse problema do juro também eu acho que está um bom documento. O outro é um texto mais longo, né? E entra nesse problema, coloca o juros na questão central. Vocês se lembram que o presidente Lula, nos 2 mandatos dele, pediu ao Alencar, que era o maior empresário da indústria têxtil da América Latina, para ficar batendo manhã de noite nos juros. Agora ele resolveu assumir. O Alckmin, o vice-presidente, tem falado, mas o Lula tem batido de frente frontalmente com esse tema, né? Mostrando todo o peso do Estado e da presidência da República contra essa política do Banco Central, né? Porque está claro que, se você começa a diminuir essa taxa em agosto, nós vamos chegar no final do ano com uma taxa altíssima, taxa de juros altíssima, né? E como disse o Wellington, é verdade isso, né? Sempre verdadeiro,
você não só não reindustrializa, mas como você não consegue equacionar minimamente uma política de crescimento econômico se você não tem o controle das variáveis macroeconômicas, né? Então, a macroeconomia ela tá diretamente ligada à política monetária fiscal, em especial política cambial e também a política de salários, mas principalmente política monetária e a política cambial. Essas políticas ela tem que estar em sintonia com o crescimento econômico da economia e a sua estratégia de desenvolvimento. Essa é a batalha da periferia. Porque quem não tem moeda conversível tem que se alinhar, via de regra, com a política norte-americana, que é que manda com o dólar e que manipula as taxas de câmbio quando quer, quando sobe a política monetária, joga pesado no sentido de você ter uma desvalorização da sua moeda, ou vice-versa. Quando altera a política monetária no sentido de manter uma política mais restritiva, afeta do mesmo modo a política monetária da periferia, porque o dólar está no centro do processo do comando da financiarização. O dólar ainda é a referência principal em todo o comércio de commodities que se dá no planeta, tem como referência o dólar, né? Isso tem se esvaído aos poucos, né? Bem aos poucos, com a própria criação do euro, etc. Mas a posição do euro em relação à América Latina, vocês sabem disso. Agora, esse negócio do acordo Mercosul, né? Que está sendo discutido, Mercosul, União Europeia, é chibata, né? Que o Lula tem gritado contra isso, né? Então, isso aí, isso é ponto pacífico. O problema é sempre como você encaminha. O problema é como você enfrenta o problema, né? O problema é sempre a disposição do Estado e de seus líderes no Ministério de encaminhar soluções que são soluções novas, soluções que têm que ser construídas, que elas não podem ficar penduradas na brocha. Eu acho que nem no armário, quando o presidente Lula se apressa em tentar restituir uma série de programas sociais e outros que têm vinculação com Minha Casa Minha Vida, que tem vinculação com o emprego, agora esse negócio da redução dos preços dos automóveis, que tem a ver com a queda que teve a indústria automobilística, e etc, 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 ele está exatamente tentando acelerar, num espaço de tempo de 6 meses, um processo que dê minimamente as condições de abrir uma perspectiva de que vai haver crescimento. Né? O que é que disse o cara da Anfave? Não, estou satisfeitíssimo. Eu acho que foi muito superior à expectativa que nós tínhamos, né? O que é que estão dizendo agora o Banco Itaú, que acabou de fazer uma previsão, que o Brasil vai crescer mais de 2% esse ano na economia, que é muito pouco para a situação brasileira, mas também não vai ter saltos numa situação que nós estamos. Ninguém sonha que vai ter salto da economia, porque é que é 3,5%, 4% no curto prazo, né? Pelas razões que nós estamos conversando, inclusive essa questão da taxa de juros, que é centro da nossa política e das centrais sindicais, todo mundo sabe disso, né? Está aí o desgaste e o isolamento desse Roberto Campos, que é um homem absolutamente cínico do ponto de vista do seu discurso e um sujeito completamente também subalternizado pelos interesses da grande finança e de uma parte da grande finança, porque mesmo uma parte dela menor já está chiando porque você não vai pedir empréstimo a mim. Com esse juro, eu não peço empréstimo a você. É isso, né? Então você termina só garantindo o parasitismo do rentismo, dos rentistas. Os rentistas ganham com essa política, evidentemente, com a política de taxa de juros, né? Porque os seus títulos passam a ser muito mais valorizados do que quando você comprou. É uma coisa óbvia e um funcionamento muito comum na economia capitalista. Mas mesmo o sistema financeiro, ele se ressente. E aí a política de crédito termina interferindo também na política de investimento, de financiamento de investimento, né? Então, uma parte do sistema financeiro não está de acordo com essa política geral. Tem aparecido aí, você tem visto, um ou outro desses banqueiros aí que tem ligados ao sistema financeiro. Não é a maioria, não é o sistema financeiro, não é a Febraban que está com essa posição até agora, calada está, ela calada ficou, e ela sempre foi assim. Mas tem setores que sabem perfeitamente que não tem como você
emprestar dinheiro, porque ninguém quer pedir dinheiro emprestado para. A gente pega 100 milhões de reais, 200 milhões de reais de empréstimo, 300 milhões de reais para 375, não tem lógica isso, né? Não tem como você fazer uma coisa. O cara não está rasgando dinheiro, ainda mais numa conjuntura dessa muito complexa, né? Mas o que eu queria comentar, Wellington e Alberto, voltando aqui a esse tema anterior, dizer o seguinte: tudo isso é a política do reme-reme. Reme-reme não é conjuntural, mas é uma política imediata, né? Mais imediata. Porque crescimento econômico não é desenvolvimento. Essa é outra lição básica, que as pessoas não podem esquecer, né? O Brasil cresceu cerca de 13%, 12.013%, entre 67 e 73, que foi o auge do milagre, o período grosso do milagre. As estatísticas variam entre 11,5% e 12,5%, quase 13%, depende do freguês, como diz a história. Mas foi um crescimento médio, concentrado, num período relativamente curto, muito elevado, né? É o chamado crescimento das taxas chinesas no começo ainda. A concentração de renda foi brutal, da renda e da riqueza. As primeiras grandes greves do ABC se deram exatamente porque o grau de superexploração do trabalho, com um nível de produção muito elevado, chegou a um ponto que facilitou a insatisfação do operariado do grande ABC, né? Que foi exatamente no final dos anos 70, 77, 78, 79. Né? O resultado do processo brutal de concentração de renda. Então, o Celso Furtado também dizia: você pode ter crescimento econômico, isso ele falou em 67, num livro chamado Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. Em 67, o Furtado disse isso corretamente, nesse aspecto, né? Você pode ter crescimento do PIB e manter o subdesenvolvimento. Então, esse tema que eu acho que no debate sobre desenvolvimento, nós precisamos desenvolver mais, né? Porque, no fundo, o que eram as duas grandes heterogeneidades que o Furtado falava, estruturais, que levavam ao subdesenvolvimento, né? A produtiva, que no fundo é a dependência tecnológica, um aparelho produtivo desigual e capenga, digamos assim, em relação ao aparelho produtivo dos países desenvolvidos, países capitalistas desenvolvidos mais avançados, os países mesmo que alcançaram o estágio do imperialismo. Então, a assimetria aqui é brutal, né? Do ponto de vista da capacidade técnica, do ponto de vista também da produtividade, do ponto de vista de você ter salários reais mais avançados, mais elevados, etc, etc, etc. Né? Então, você é só ver a renda per capita dos países de lá e dos países daqui. Continua uma distância brutal, uma coisa estrondosa, entendeu? Uma coisa, quando você tem aqui 10 mil dólares de renda per capita, chegou a 9, 10 mil dólares, você tem 70, 80 mil desses países mais desenvolvidos, 90 mil, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, até o Canadá também tem uma coisa mais de 60 mil dólares para renda per capita. Então é 5, 6, 7, 8 vezes maior no país como o nosso, que é o país mais industrializado da América Latina, né? De longe, isso não tem dúvida, apesar de ser subdesenvolvido. E a outra é a da renda. Esse padrão é um padrão que reproduz a concentração de renda. Porque o padrão de consumo com pico, consumo de gente rica, ele é sempre voltado para reproduzir, para desovar, digamos assim, o padrão de consumo do centro capitalista. Ele faz isso e reproduz esse padrão internamente. Quer dizer, o consumo chamado conspícuo, ele continua sendo, você vê aí, a indústria de iates, de jatinhos, a Embraer, jatinho de luxo, as indústrias de moda, de cosméticos, etc., tudo bombando. Não teve nem passou nem pela pandemia. Nem pela pandemia. Por que não passou pela pandemia? Porque ela abastece 25%, 20% da população. Se era 30 antes, 32, 33, ela abastece hoje 20, 25% da população. Altamente concentrada. É essa que rasga dinheiro, rasga cartão de crédito, não quer saber de conta de 30 mil, 40 mil reais de shopping todo final de semana que vai, faz questão de fazer isso, nem olha o valor. Essa turma aí, que é colada, é a chamada camada da alta burguesia, colada na finança, ou na grande indústria, ou no grande agronegócio, ela não está nem aí para isso. Ela vive num outro mundo. Inclusive, a vida, os filhos estudam fora, tudo isso. Continua a mesma coisa. A diminuição, se você pegar, o Celso Furtado falava em 30%, que no padrão geral do subdesenvolvimento, cerca de 30% da população não precisava saber o que se passava com você.
né? Não estão interessados. Por quê? Por quê? Porque esse capitalismo serve a esses 30% e só. O resto está excluído. O resto vive jogado às traças, como diz a história. Né? Então, esse padrão, esse é o problema essencial do desenvolvimento. Essas duas questões estruturais, elas estão às vistas. Né? O padrão, a deficiência do padrão técnico, que se reverte aqui para uma indústria que ainda fica produzindo e produz bens primários, essencialmente. Né? Essencialmente, também você tem commodity industrial, você tem petróleo, mas essencialmente o grosso da produção você vai abrir tudo para soja, arroz, para carne, para frango. Só um segundo, Alberto. Agora, troquei. nos 3 meses do PIB de 1,9%, o que mais cresceu na agropecuária foi farelo de trigo e galinha, frango. Galinha não, frango. Galinha a gente gosta de comer de outra maneira. Frango é porque é o nome comercial do miserável. Né? Então, esse aqui é o grosso do crescimento do agropecuário. Entendeu? Farelo de soja e frango. Pode olhar, isso aí é o IBGE que está dizendo, o IE está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. Entendeu? Então, é o seguinte, aí é evidente que quando você passa por uma fase de crescimento das suas importações de setores estratégicos, né? Por exemplo, bens eletroeletrônicos. Pegar o preço da balança, bilhões de dólares negativo por causa do peso da eletroeletrônica. Você não produz aqui, você importa tudo. Não é isso? Então, aí você vê o desnível, você reproduz, esse padrão fica reproduzido. Porque, no fundo, você não tem base técnica. Esse tipo de capitalismo não tem base técnica para produzir o que o centro desenvolvido não só produz, mas também ele vende por preços muito caros. Né? Então, essa questão, viu, Alberto? O Wellington e internautas, eu queria insistir, para terminar aqui esse raciocínio, esse é um problema crucial, esse é um problema central. Entendeu? O resto fica muito na periferia. O resto é meio cosmético isso aí. Porque você não conseguiu, desde esse período todo, mesmo quando você teve um crescimento econômico grande, né, resolver essa dualidade que mantém o padrão de subdesenvolvimento do Brasil. Né? O resto fica tudo por cima, tudo, entendeu? É não é coisa secundária. Tudo isso, consumo é importante. Exportar commodities, você tem que exportar. O país tem commodities para exportar. Né? Mas o essencial você não altera. Você não altera. Você não alterou nem aqui, não alterou na Argentina, não alterou no México, não alterou na Colômbia, não alterou em canto nenhum. Uma pequena diferença. Por que você não alterou? Porque isso aqui continua sendo o quintal. A América Latina é quintal da dependência externa, da dependência imperialista, do imperialismo. E quem rompeu com isso? Quem foi que rompeu com isso? Cuba. O único país da América Latina que rompeu com esse padrão foi Cuba. E, não obstante as dificuldades do cerco, e não foi à toa, né? Do cerco, do bloqueio, etc, etc. Mas ali se conseguiu romper com essa dominação. Nem a Bolívia rompeu, com todo respeito, né? Tentou fazer isso, não conseguiu. O Equador tentou regredir, não sei quanto tempo. O Peru, toda semana é uma rebelião. A Colômbia, você vê agora, eu quero cercar o cara, chamando o cara de cheirador de cocaína, não tem o que fazer. Esse Petroc, não sei o nome dele, não. Né? Quer dizer, é um cara progressista. Esse Boric aí já pode tirar o chapéu, pode jogar o chapéu, porque, na minha opinião, infelizmente, mostrou-se que é um cara completamente um pusilânime, que vive esculhambando com Cuba, com a Venezuela. O proselitismo dele é esse, entendeu? E a favor da Rússia, a favor da Ucrânia, propagandista da Ucrânia, entendeu? É isso. Tem certa indisponibilidade, inclusive com a China, com certa posição com a China. Na verdade, foi isso aí que surgiu da eleição. Né? Perdeu a eleição para a Constituinte, perdeu para a direita, para a extrema-direita, com gente ligada ainda da corrente do pensamento do ditador lá do Pinochet. Né? Pinochet. Então é isso, entendeu, Wellington? Eu acho que essa reflexão também ela tem que nos ajudar criticamente para pensar um pouco os limites dos passos da dificuldade dos passos que nós estamos dando, ao mesmo tempo que a gente tem uma visão, que é uma visão de que o essencial, nesse momento, por essas razões e outras, né, é lutar pelo êxito do governo Lula.
Não, eu acho que é do século XIX, né? Então é meados do século XIX, petróleo, né? E passa a ter um papel muito importante ali a partir daquela verdadeira. Agora está passando, por falar nisso, um filme na Netflix que já tinha passado faz tempo. É o Ouro. Sangue negro, sangue negro. Sangue Negro. Sangue negro. Sangue Negro. Eu assisti 2 vezes. Agora eu não vi no vídeo, não, que é muito interessante. Muito interessante. Mostra com a truculência, né? Truculência, violência brutal ali para aquela disputa dos primeiros postos, as primeiras descobertas do petróleo nos Estados Unidos. Mas eu acho isso, o Alberto, que você está. No final você não respondeu a questão, você apontou assim, a sinalização da questão, que com essa multipolaridade plasmada, ou seja, na minha opinião, um processo que está em curso, né? E ao que tudo indica, irreversível. O processo é irreversível, não que as coisas estão dadas, mas o processo é irreversível, dada a proeminência da China. Então a China não cabe, para falar uma coisa muito simples, no guarda-chuva dos americanos. Só isso. Além das iniciativas todas, aquela região asiática, a nova rota da seda, as alianças que tem feito com a África, com a América Latina, o avanço tecnológico surpreendente, um verdadeiro sucesso disso aí. Consegue controlar sua política macroeconômica, em grande medida, apesar das grandes bolsas de Xangai e Pequim hoje, consegue controlar sua política econômica. Sua política macroeconômica, o problema do controle de capitais, etc., o problema do fluxo financeiro, balanço de pagamento, tudo isso a China consegue com tranquilidade, com taxa de juros, taxa de câmbio, com tranquilidade controlar, né, defender. E, além disso, o processo de declínio, ou simultaneamente a isso, o processo de declínio americano, que é também visível. Eu acho, voltando, só o surgimento do euro, que é de 99, embora a ideia da União Europeia, da moeda europeia, vem desde o final dos anos 40, né, que é Acordo de Madrid, 47, 48, que já vem a ideia da União Europeia, não da moeda. A moeda veio da nossa... É uma demonstração cabal, né? Você veja que os ingleses ficaram com a Libra, a Grã-Bretanha ficou com a Libra. Não quis participar do jogo do euro, porque faz uma dobradinha entre a City Londrina e o Wall Street. A política britânica do pós-guerra é de subalternidade no essencial, nas alianças financeiras e também no terreno da política. Então, para não reforçar o euro, eles mantiveram a Libra. Por sua vez, sofre os interesses e ajudas comerciais, ajudas geopolíticas, ajudas financeiras, da relação do Wall Street com a City Londrina. Mas o que é que deriva disso e de outras coisas, né? Deriva disso os espaços que se abrem da disputa e como você disse aqui, da transição mundial, Alberto. Os espaços que ficam. Os BRICS, por exemplo, já viu nesse caudal, foram com a eleição de Trump e de Bolsonaro, foi esvaziado, que já era problemático, porque não é fácil você lutar contra a moeda hegemônica. Agora se retoma nas novas bases, e é o que parece com uma visão muito mais avançada no sentido de tomar medidas que correspondam, por exemplo, ao discurso do presidente Lula, que não tem obrigação de fazer negócio somente com dólar. Né? Ele sabe que ele está dizendo uma bobagem, né? Porque a moeda hegemônica é moeda hegemônica. Mas ele jogou esse negócio na praça. Ela tem a obrigação de fazer só negócio com dólar. Né? Então, isso abre esse espaço, concretamente, ao ponto de que o Irã e a Arábia Saudita fizeram uma aliança e se aproximaram da China. Isso não é inédito. Isso é inédito desde a Segunda Guerra Mundial, ou um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, porque a aliança Arábia Saudita com a história do petrodólar e os Estados Unidos, ela é crucial para o controle da hegemonia militar, econômica e financeira americana, que é a capacidade que os Estados Unidos têm de manejar a política do petróleo da Arábia Saudita e, por consequência, a OPEP. Né? Então, isso mudou. Mas mudou mesmo. A posição da Arábia Saudita é uma posição historicamente, que os estudiosos falam nisso, e rompendo aos poucos com esse acordo que foi feito, que sempre manietava a posição americana, a posição saudita em relação aos Estados Unidos. Né? Por quê? Principalmente por causa do mercado de petróleo para a China. Né? Então, a China precisa de energia durante quantos anos? Quantas décadas? Energia e alimentação. Né? Segurança nacional é alimento e energia. Sem isso, a China não tem como crescer. Então, ela vai precisar, durante muito tempo, participar desse jogo de trocas e criando as suas fontes internas também, né, de energia e também das fontes de criação da sua base, da sua segurança alimentar. Então, esses são 2 elementos estratégicos absolutamente cruciais. Né? E a transição, Wellington, porque também os países estão fazendo a transição. Ninguém quer ficar. A própria China, eu estive lá 3 vezes, né? No passado 10 anos, estive em alguma cidade,
Hefei, teve em Xangai, teve em Pequim. Claro, passou pouco tempo, mas dá para você perceber a quantidade, por exemplo, de placas voltaicas que existem hoje nas redondezas da moradia da China. É impressionante, você vai saindo de Pequim, você vai saindo, se afastando, e é aquela coisa, entendeu? Bem, mas entrando aqui para terminar também, que eu queria me despedir, dizer que esse tema é importantíssimo. Eu acho, o Wellington e Alberto, que eu vejo, assim, não sei vocês que são da terra que conhecem, né? Eu não conhecia o Jean Paul Prat. Eu acho que essa mudança da PPI, esse programa, essa política para a mudança na política de dividendos que está em curso na Petrobras, são notícias muito positivas, muito positivas. Eu acho também que o segundo vai ter terremoto. Essa segunda vai ter terremoto, que é a política de dividendos. Porque, como você disse, foi quase isso. Transformou uma coisa, a Petrobras foi depenada. E aí não é somente o Bolsonaro, é, na verdade, o Temer, principalmente o Temer. E mesmo ainda no período da Dilma, com aquelas coisas que vieram do governo do Lula, aqueles esquemas ali e tal, principalmente de certos dirigentes, né? Certos dirigentes aí que nós vimos para disso já era fruto na minha opinião, de um descontrole da política da Petrobras. Todo o avanço que se teve no começo do governo Lula, que foi a descoberta do pré-sal. Então você veja que rapidamente, em poucos anos, o negócio deteriorou, né? Eles esvaziaram, estraçalharam o pré-sal, né? Privatizaram uma parte grande de distribuidoras, etc, e refinarias. Como vocês são daí, vocês sabem muito mais do que eu, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos. Eu não tinha essa expectativa porque eu não conhecia ele. Na verdade, é a política do Lula, não é? Que ele está procurando encaminhar, que vai ter muita resistência. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a descoberta. Eu acho, Alberto, que nós não podemos abrir mão daquilo ali. Ou que tudo indica, um manancial extraordinário para nós, né? Agora, todos esses cuidados ambientais, que já existia uma pressão muito grande, eles vão se intensificar. Por isso que vai ter que postergar o período de pesquisa, né? Mas parece que há um certo... A Marina perdeu essa batalha. Perdeu, não foi só em relação às posições dela perdeu essa batalha, digamos assim, politicamente, no sentido geral, com a própria repercussão, o partido dela na rede, uma série de problemas, porque a visão dela, a visão da Marina, sejamos claros, né? Era santuarista radical. Eu acho que ela mudou de posição. Ainda permanece essa visão determinada, né, que é a visão que eles têm uma parte ali do norte do país que tem, mas eu acho que, não, do que eu tenho visto, tenho ouvido, a posição majoritária no governo. Agora, isso já está em simultaneidade com a transição energética. Nós estamos acontecendo. Por exemplo, a energia eólica tem crescido muito, particularmente aqui na nossa região, né? A de vocês, no Nordeste principalmente. É pouco ainda, mas é um elemento muito, não só necessário, eu diria, mas é objetivo. Não tem como você não passar por essa transição. Porque é um consenso que de uma domina de outro, um olhar o outro, santuarista, ONG, interesseira, etc. O que você está vendo é uma depredação do meio ambiente voraz, no mundo inteiro, não é aqui só, né? Voraz, destrutiva, altamente destrutiva, coisa que o Marx e o Engels já também escreviam. Agora novos textos têm aparecido sobre isso. O Marx tem uma preocupação muito grande com esse negócio também da ecologia, entre aspas, já naquele período, né? No sentido de que a tendência do capitalismo era de fazer esse processo destrutivo de uma maneira muito enfática, muito radical, né? Então, eu acho que isso aí é um problema que não é só nosso, né? O problema da transição energética é um problema mundial, né? Como nós temos as nossas grandes riquezas, então fazer essa operação não é uma coisa simples, né? Isso aí não tem como, de 4 anos, como é que vai ser depois, né, desse governo do Lula, entendeu? Então, aí tem preocupações estratégicas que eu acho muito relevantes, mas eu tenho assim, a impressão de que a disposição do presidente Lula e a disposição da presidência do senador Jean Paul Prats, eu repito, não conheci, eu também não conheço, né? Me parece que tem sido. Eu vi a entrevista dele, fiquei muito impressionado. Vi a entrevista dele na Globo News, fiquei muito impressionado, né, com a capacidade de argumentação, de conhecimento das coisas, que ele botou todos no bolso. Todos. Miriam Leitão, todo no bolso. E assim, com a capacidade de argumentação, com argumentos muito fortes, muito claros, né, em relação às ideias colocadas. Agora, como eu estou de fora, por isso que eu digo, vocês é que entendem essa matéria. Alberto, o Wellington, eu queria agradecer, então, o convite de vocês, né? Dizer que essa temática é muito vasta, muitas vezes fica uma ou outra menção, às vezes fica muita coisa na cabeça, né? Mas eu acho que essa ideia de que o desenvolvimento tem essas duas esferas, as esferas da política mais imediata, né? Que é essa que a gente trabalhou, conversou com o política macroeconômica, política de crescimento econômico, política de reindustrialização, etc. E tem essa outra dimensão do desenvolvimento que muitas vezes a gente não é que a gente esquece, né?
é que às vezes fica fora, e ela é obrigada, ela é necessária ser colocada, porque você vê a dimensão e a profundidade das limitações estruturais que um projeto nacional de desenvolvimento tem objetivamente na trajetória do Brasil, né? Mas nós somos otimistas, todos nós devemos ser otimistas, né? Determinados, como a gente disse, né? O comunista tem que ser determinado, quem não for determinado, esqueça, né? Porque a situação é sempre não tem esse negócio de ficar flanando na situação boa. É muito difícil isso, esse paraíso é inexistente, né? E então, dizer boa noite a vocês, internautas, e agradecer mais uma vez o convite.